Bem, pessoal, continuando aqui, certo? É, Em relação à desigualdade no Brasil, a gente viu aqueles dados, certo? E o que a gente tem aqui na tela agora é a Constituição Federal, né? Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O que é que ela diz, né? O que é que essa Constituição tem? Ela tem todos os direitos garantidos aos brasileiros, né? E também aos estrangeiros, pessoas que moram, são de outra nacionalidade, certo? Porque o que eu quero destacar aqui, entre essas leis, tem uma que boa parte das pessoas conhece muito bem, né? E ela está no artigo 5º, certo? O artigo 5º ela diz: todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, ou seja, não pode ser violado, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e entre vários outros aspectos, né? Então ele fala que todos são iguais perante a lei. E quando a gente se fala da democracia, a democracia é uma garantia onde todos devem ter o acesso, né, à vida, à liberdade, à igualdade, e todas essas garantias de direito a democracia nos traz. Mas quando a gente vê no nosso dia a dia, a gente percebe que essa desigualdade é constante, né? Essa garantia de direitos não são para todos. Vamos lembrar alguns casos que ocorreu aí meses no mês passado, acredito, por exemplo, sobre o entregador, o motoboy entregador lá no interior de São Paulo, né? Ele foi ofendido diversas vezes, né? De forma racial, né? Ou seja, ofensas racistas pelo morador, né, de um condomínio de luxo, né? Só aí a gente tem um retrato mais ou menos dessa desigualdade, certo? Um trabalhador que é ofendido por uma pessoa que tem mais posse, né? Mais posse econômica. Então, quando a gente fala sobre essa igualdade, a gente só tem na lei, né? Porque essa garantia do direito, ela não chega a todos. O que foi feito com ele, né? O que foi feito com esse rapaz de Valinhos, certo? Um outro caso para a gente também tomar como exemplo é o caso de um policial que está à frente de um outro morador de um condomínio de luxo. E esse policial é ameaçado diversas vezes pelo morador desse condomínio, né, de Alphaville, né, ofendendo o policial, que ele ganhava pouco, né, ganhava pouco, então, como ele ganha pouco, ele não deve o mínimo respeito à autoridade policial ali, né? Isso é um exemplo claro. Mais uma vez, isso aí há um preconceito de classe, né? O primeiro foi um preconceito racial, depois um preconceito de classe, que também tá relacionado com raça, certo? E um exemplo prático: esse policial agiria da mesma forma dentro de uma comunidade caso uma mãe de família dissesse as mesmas palavras do morador do Alphaville, eles, essa moradora, essa mulher seria tratada, ou até mesmo homem, seria tratado na mesma igualdade que foi tratado aquele homem do Alphaville, né? Então a gente sabe que não, né? Essa desigualdade, porque aquele homem de luxo estava falando aquilo, ele estava no direito dele. O policial não pode adentrar a propriedade dele sem uma autorização judicial. E dentro das comunidades não precisa de autorização policial, né? Não precisam, porque são pessoas
desassistidas, deixadas de lado, né? E é isso que a gente vai entrar no nosso tema agora. A gente estava falando sobre desigualdade racial e a democracia que não chega para todos, certo? Essa garantia de direitos. E a gente vai ver agora um tema que é sobre o mito da democracia racial. No Brasil, se construiu uma ideia de que o Brasil era igual. Todos eram iguais. Está aqui a lei, está dizendo, todos são iguais perante a lei. Mas só que na prática a gente observa algo totalmente diferente. Né? Se você é negro e está andando pela rua, você corre o risco de ser parado e ser revistado. É o trabalho do policial? Beleza, é. Mas só que esse trabalho ele está focando apenas um grupo, que é o grupo negro. Você sendo negro, você já é um suspeito dentro da sociedade. Então, dentro da nossa história brasileira, foi construído esse mito que somos tratados de forma igual. E a gente vai ver aqui que não é bem assim. Esse tratamento nunca foi igual. Desde que o negro se tornou livre em 1888, não foi dado a ele as necessidades básicas, como moradia, trabalho, educação. Né? No caso, o negro foi deixado de lado. Ele mesmo teve que inverter esses obstáculos, né? Pular esses obstáculos, o qual o homem branco trouxe para ele, certo? E a gente vai ver como é que esse mito da democracia racial se manifesta, através do slide aqui que a gente vai ver, certo? Então, assim, parte dos dados do qual eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai ter uma noção de como a sociedade brasileira está dividida racialmente, certo? Estou voltando aqui para a gente ver. Primeiro dado aqui, canto superior à esquerda, cargos mais altos em empresa. Quem ocupa os cargos mais altos nas empresas, chefe, presidente, essas coisas, são os brancos. Eles têm aqui 93%. Já os negros são apenas 5%. Mas por que os negros estão fora dos cargos? Por quê? Por quê? Eles não estão qualificados? Muito pelo contrário. Né? Sempre foram qualificados. Quem mora nas favelas? Né? Aqui os brancos, 33%. Já os negros são 66%. Então, a maioria de negros estão nas periferias. Quem é que não tem geladeira? Né? Muitos acham que geladeira não é algo essencial. A maior parte dos trabalhadores, trabalhadoras no Brasil, elas fazem comida à noite, para, pela manhã, levar para o trabalho. Né? Leva comida gelada para levar ao trabalho, certo? Então, elas fazem à noite, né, para de manhã sair bem cedinho com a comida. Então, a geladeira é essencial para isso, certo? Conservar o alimento. Então, apenas 19% dos brancos, né, não tem geladeira. Já os negros são 47%, certo? Que não tem geladeira. A gente vai ver aqui sobre a média salarial. Tá? O homem branco recebe média 1.270. Já o homem negro recebe 640. Há também, além da diferença racial, há a diferença de gênero, homem e mulher, certo? Não é apenas o negro e o branco, né? Mas a mulher e o homem também. A mulher branca recebe 790 e a mulher negra recebe 430. Então, além da diferença entre homem e mulher, negro e branco, há uma diferença também entre a mulher branca e a mulher negra. A mulher negra ela vai sofrer
as consequências duplamente. Por quê? Primeiro, porque é mulher dentro de uma sociedade machista, né? Segundo, porque é negra dentro de uma sociedade racista. E isso tudo, né, acaba evidenciando esse mito, né? Essa história de que nós vivemos uma democracia racial, e não é bem a verdade. Trabalhadores domésticas com carteira assinada, 30% são brancos, né? E negros, apenas 25%. Então, as mulheres negras, mulheres domésticas, têm menos vezes a carteira assinada. Número de assassinatos. Isso aí está diariamente no noticiário, né? Mais negros, adolescentes, jovens morrem no Brasil, né? E algo que eu coloquei como exemplo. O tratamento policial dentro da periferia é diferente do tratamento policial dentro da zona nobre, da zona rica. Totalmente diferente. E isso influencia nesse número de assassinatos, certo? A questão da taxa de desemprego entre branco e negro, né? 14% para o branco e 18% para o negro, certo? Então, em todos os dados aqui, o negro ele se mostra com os dados inferiores, né? Ou superiores quando se refere à falta de oportunidade, à falta de estrutura da moradia, entre outros aspectos, certo? Além desses dados, tem outros dados também, né? Aqui no canto superior, certo? Esquerdo, a gente tem 50% dos adolescentes estão nas escolas, 50% dos negros adolescentes estão na escola. E os outros 50%, onde é que estão? Ah, o que é que a gente está fazendo para mudar isso? 68% das mulheres mortas são negras. Então, a violência doméstica, que aumentou durante essa pandemia, certo? Ela aumentou e está atingindo a maioria mulheres negras, né? A violência doméstica. A gente conhece, querendo ou não, conhece alguém que já sofreu uma violência doméstica. Próximo dado. Aumento de 18,2% de homicídios. Né? Então, a gente já tinha um dado, isso aqui, 2005 a 2015. Né? Então, esses dados só vão aumentar. Né? Os últimos dados têm apresentado aí, houve um aumento sobre assassinatos de jovens negros. Autores de livros negros, né? 93% são de autores brancos. E onde é que estão os autores negros? Existem? Claro que existem. Né? Claro que existem. Esses dados aqui, eles são dados antigos. Mas só que é praticamente os dados atuais, certo? Existem vários autores negros, mas só que eles não foi dado oportunidade para eles. Né? Essa falta de oportunidade é que responde à pergunta sobre o mito da democracia racial. Né? Essa democracia racial ela não existe, né? E ela está aqui comprovada com os dados. Pessoas negras utilizam o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Por exemplo, se você vai ao posto de saúde, você está utilizando o SUS. Então, 74% são negros, né, dentro da sociedade. Então, são as pessoas que estão na periferia, são as pessoas que buscam assistência básica, e essa maioria são negras. Houve uma pesquisa, a maior parte da população brasileira se declara negro ou pardo. Quem é negro na sociedade? Como é que se identifica um negro na sociedade? O IBGE, que é um instituto brasileiro de pesquisa e estatística, eles trazem nessa pesquisa quem é o negro. O negro é apenas aquele que se autodeclara preto ou pardo. Né? Não existe dentro da sociedade brasileira o moreno. Né? Assim como não existia no período colonial.
Se você tivesse uma pele um pouco mais escura, você já era visto pelo homem europeu branco como negro. Então você não poderia se auto-intitular branco naquela sociedade. E hoje em dia, a questão do reconhecimento, né, de você se auto-identificar como negro. Muitas pessoas se auto-identificam como morenos, pensando se distanciar da ideia de negro, porque a ideia de negro construída foi uma ideia corrompida, é uma ideia que distorceu sobre o que é ser negro. Hoje em dia, com o Dia da Consciência Negra, a gente está trabalhando sobre esses aspectos. Entre esses autores, né, e existem vários, eu destaquei um aqui. No caso aqui, esta mulher, ela se tornou uma escritora. Antes de ser escritora, ela era catadora de lixo, né? E durante a sua vida como catadora de lixo, ela escrevia em um diário sobre o seu dia a dia, sobre o seu cotidiano. Houve um período que um jornalista descobriu essa catadora, viu o diário dela e resolveu publicar os escritos dela, originando no livro aqui, que é o Quarto de Despejo, que está aqui em destaque, certo? O nome dela é Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus tinha uma visão bastante ampla sobre como a sociedade estava dividida e sobre como a sociedade estava sendo tratada de forma desigual, certo? Existia dois mundos em uma cidade. Ela, mesmo sem ter uma formação acadêmica superior, ela teve, né, tinha a capacidade de compreensão de mundo onde muitos não teriam. Então, eu destaquei aqui dois escritos. Primeiro, 13 de maio de 1958. Ela vai falar que o palácio, né, o palácio do governo, é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela? O que é a favela? Ela diz que é o quintal onde jogam os lixos. Né? A favela surgiu a partir de uma reestruturação da cidade. A partir do momento que foi modernizar a cidade, expulsaram as pessoas pobres do centro da cidade e jogaram elas para as periferias, né, para longe do centro urbano. E daí se originam as cidades, ou as favelas. Um outro escrito foi 19 de maio de 1958. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar no quarto de despejo. Então, ela tratava que a favela e as suas casas eram como um quarto de despejo, onde tudo de ruim era jogado para lá. E, ao longo do tempo, a periferia foi marginalizada e todos que moram lá foram marginalizados. Né? Por isso que o tratamento policial, como eu falei inicialmente, é diferente. Né? Eles tratam, né, o Estado, na maior parte das vezes, tratam aqueles que moram na periferia como marginais. Como mudar essa realidade? Quais são as estratégias que a gente pode utilizar? Uma das principais ferramentas que a gente pode utilizar é educação. Enquanto a gente não valorizar a educação, a gente não consegue dar um poder a mais para esses cidadãos. Né? Porque com uma boa educação, a gente consegue uma boa estrutura familiar e a gente consegue ser mais ativo na política. Né? Nós conseguimos manifestar os nossos direitos e nossos deveres, certo? E aí fica a reflexão, certo? Aqui é só mais um detalhe sobre a nossa desigualdade. Isso aqui é uma foto retirada em 2016, em Fortaleza, no litoral de Fortaleza, né, próximo a Meireles, e a gente vê os casebres, os barracos e os prédios. A diferença, duas cidades. Existe dentro de uma cidade duas cidades, né, dois povos. Aqueles que trabalham
né, arduamente para tentar sobreviver diariamente. Então, assim, o mito da democracia racial, pessoal, foi uma construção de ideia para dizer que o Brasil todos eram iguais, né? E com os dados apresentados, a gente percebe que não era bem assim. Então, assim, próxima aula, vocês irão elaborar esse texto sobre o racismo no Brasil e, a partir daí, vocês irão elaborar um texto, no mínimo 10 linhas, certo? E aí, próxima aula, a gente se encontra novamente para fazer a correção da atividade do livro. E a gente também vai entrar no conteúdo do capítulo 8. Até a próxima.